Não tem como fazer provas de vestibular sem esse assunto, e na URGS caiu mais de 30 vezes nos últimos 12 anos. Será que vale a pena você aprender sobre ele? Vem comigo. 2018, tá? E nesse ano, algo muito estranho aconteceu, porque só temos duas questões sobre esse assunto. Só, né? Olha, duas questões numa prova como essa faz muita diferença. Então vamos lá. Ó, eu tenho a primeira questão, a questão 67, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Questão de preposição clássica, tá? Clássica, cai o tempo todo, em toda parte, não tem como fazer texto sem preposição ou sem conector, que é o assunto dessas nossas aulas, né? Então vamos lá, ó. Era uma tendência na URGS e o PF também fazia isso, né? De colocar esses pontinhos aqui, ó, esses espaços em branco, esses gaps aqui no texto, né? E dizer assim: olha, eu tenho uma série de preposições que eu tirei, eu queria que você colocasse de volta lá, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar para essas preposições e tentar lembrar tudo que você sabe sobre elas, né? E é claro, gente, é claro que a gente precisa lembrar que in, on e at são três preposições que a galera vive perguntando e qual é a diferença. Hoje eu explico um pouquinho da diferença para você lembrar. Mais tarde tem uma aula sobre isso, tá? Então, olha só. Mas a diferente aqui, que eu imagino que seja nova para muita gente, é a preposição within, né? Significa dentro de, né? Pode ser para tempo, né? Dentro de 2 dias, dentro de 3 horas, né? Pode ser na parte interior também de alguma coisa de alguém, tá? Então, e aí a gente tem in, on, yet e from, que eu sei que vocês sabem, né? É de ou da, né? Já caiu algumas vezes essa preposição, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? O que a gente faz? A gente identifica o espaço em branco, tá lá, ó. Tem um espaço em branco na linha 1, na linha 18, outro na linha 22 e outro na 46, tá? Então o que a gente quer? A gente quer que você descubra qual preposição preenche aqueles espaços em branco. Então vamos fazer o seguinte, ó. Como é que a gente faz essa questão? Ctrl Shift 4, a gente copia, né? Aliás, podia copiar melhor isso aqui. Não jogar no lixo. Ctrl Shift 4. Para o que precisa saber quais são as linhas, né? Senão aí fica mais fácil de eu mexer. Tá, peguei aqui. Joia. Então, no primeiro espaço em branco, lá na linha 1, eu preciso descobrir se é in ou on, tá? Então, assim, ó, se você sabe a regra, e é claro que eu vou te explicar depois, se você sabe a regra, você sabe o que coloca lá. Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma pausa agora no vídeo, tá? E escolher entre in ou on para esse espaço em branco da linha de número 1, tá? E dá um play depois que você escolheu. Ótimo, você já escolheu entre in ou on e agora você de repente quer ir para a linha 18, tá? Então a gente vai lá para a linha 18, onde está a segunda, tá aqui, né? E aí você vai optar de novo agora entre in ou on, faça as tuas escolhas. Dá uma pausa, toca o vídeo. Beleza. Nesse momento, tá? Você já deve ter optado e já deve ter eliminado algumas opções, tá? Você já tem uma preferência pelas respostas certas, tá? Talvez você esteja entre duas, tá? Talvez você esteja entre três. Eu vou parar o exercício agora e vou para a explicação, porque eu acho que vale muito a pena a gente fazer uma explicação agora, tá? Entre a diferença entre in ou on, tá? Vamos lá para o nosso e-board, tá? Já preparei para vocês, tá? O e-board para a gente falar sobre isso. E aí eu faço uma questãozinha, eu faço um exercíciozinho, né? Uma explicaçãozinha, né? Pro tempo, sobre tempo e uso de in, on e at para tempo. E eu trago 5 frasezinhas bem bobinhas, bem simplesinhas, tá? Porque o nosso foco aqui não é mais vocabulário, e sim o uso dessas três preposições da gramática, tá? Então, ó, uma tem in, marquei ali. Outra tem on, marquei ali para ti também, né? Aí outra tem in, nota que eu só falo dessas três preposições. A outra tem on, ó, sacou? Ali. E a outra tem at, tá ali, ó. São 5 frasezinhas bem bobinhas pra gente saber a diferença entre elas. Eu quero que você olhe, tá? Que as frases são todas iguais, ó. Eu nasci, ela nasceu, eles nasceram, ele nasceu, ele... É sempre a mesma frase, tá? Por quê? Porque o nosso foco aqui
é usar in, on ou at com o que vem depois. E depois são só expressões de tempo, ó. 2010, na segunda-feira, setembro, novembro, dia 4, 2015, tá? E 5 da tarde, ok? Então eu quero que você olhe para esses 5 exemplos e pense, mas qual é a diferença entre eles, tá? Se você quiser dar uma pensada, pausa, tá? E pensa em qual é a diferença entre eles. E daí dá um play que eu vou explicar. Ótimo, você já pausou, você já deu o play, eu vou te explicar. Olha só. Você vai usar on, tá? Você vai usar on para dias da semana, tá? E vai usar on para datas, que essas datas tenham pelo menos o dia e o mês. O que é importante aqui é que aqui tem mês e dia. Aí a gente vai usar on, ok? Você vai usar in para anos, tá? E vai usar in para meses. Sacou? Tá? E você vai usar at para horas. Então, nesses exemplos bem simplesinhos para você, eu te dei a regra, tá? E eu vou acrescentar só mais uma frasezinha, tá? E eu vou fazer uma pergunta para ti porque ela não tá na regra ali agora, tá? Ó. She was born. Ela, verbo nascer na primavera. O que você sente que é a resposta certa? In, on ou at? A resposta certa, pode pausar se você quiser pensar, para essa frase, she was born in spring. Ela nasceu na primavera. Ok? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Tá? A gente tem que lembrar que in é usado para ano, in é usado para mês e in é usado para estação do ano. Ok? Right? E aí eu lembro vocês que a gente coloca antes de estação do ano o artigo. She was born in the spring, tá? In, ok? In the summer, in the autumn ou fall, in the spring. Sobre isso, tá? Vamos às opções, né? Podia ser in the summer, tá? No verão, in the winter, no inverno, tá? E se for no outono, tem duas palavras, tá? Em inglês americano, fall, em inglês britânico, autumn, tá? Então você pode usar in para estação do ano, para ano ou para mês. Você vai usar on para dias da semana e data que tenha mês e dia pelo menos. Feriado também entra no on, tá? E at você vai usar para tempo. Por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque eu acho que com essa informação a gente consegue responder melhor. Por exemplo, vamos olhar 18 aqui, ó, tá? Ó, September. September, mês do ano. Se é mês do ano, in. Não tem nenhum, não é um dia de setembro, ó, só para a gente comparar de novo, ó. In September, né? Então, se nessa aqui você marcou in, você está bem perto da resposta certa. Olha lá. Na linha 18, eu sei que é in. Não pode ser B, não pode ser D. Ok? Fiquei entre três. No primeiro espaço em branco é 11 de setembro, tá? Tá, tem um ano lá também, mas o importante é a data. Vamos olhar lá, ó. O que usa data é on. Logo, se eu marquei on no primeiro espaço, a letra A tá fora, e aí eu fico só entre duas, tá? E a última é at ou in, a penúltima é from ou within. Já falei para você que from é de, do, da, né? Eu venho de Passo Fundo, né? Eu venho da Bahia, né? E within é dentro de. Enquanto at e in, né? Você também já sabe. E aí, opa, desculpa, são os últimos dois. Ctrl Shift 4, vamos pegar aqui. Só esses dois me interessam para eu saber se é C ou é D. Você está vendo ali? Vamos subir, 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 subir. E aí eu tenho dois espaços em branco. O da 22, você pode optar por responder ele está aqui, ó, né? E as opções são from ou within. Vou colocar mais pertinho. Tá? Então, vou dar alguns segundos para que você pense nesse também, tá? Joia. Então, they unfolded a few minutes in yards of each other. Ok?
E, pá, teacher, eu não sei isso aí. Não tem problema, porque a gente tá entre duas, né? Então vai pro outro lá na linha 46. Ó, aí diz assim: Importance is often hard to quantify. Pip. This case, I can put an exact value. E a pergunta é: at this case ou in this case? O que você tem que fazer? Qual das duas é a mais fácil para você responder aqui? Qual das duas faz mais sentido? E aqui, ó, talvez você responda de ouvido e não de gramática. Ó, você pode dizer at this case ou in this case? Qual que fica melhor para você? This case é este caso. A pergunta, a frase é neste caso. Logo, se é neste caso, linha de número 46, em mais this, em mais este, neste. A resposta certa da questão de número. Qual era o número mesmo? Ah, sim. Resposta certa da questão de número 67, letra E de escola. Parabéns para você que acertou esta questão antes da minha explicação. E se você precisou da explicação, olha, já sabe mais alguma regra sobre isso. E agora, nesse mesmo caso, tem a questão do número 68, tá? E a 68, de novo, conector, né? E ali a gente tem algumas opções, né? Pode ser conjunção ou preposição, tá? Tem uma aula sobre isso, o vídeo anterior é sobre isso, tá? A gente tem uma tabelinha que explica eles. Vamos lá para a tabelinha. Cadê a tabelinha? Tururururururu. Só aqui está a tabelinha, mas eu quero que. Aqui, ó. Tem acréscimo, oposição. Essa que me interessa aqui, ó. Essa que me interessa nesse momento da nossa explicação, tá? Por quê? Porque eu olho para as opções e tenho though, even so, nevertheless, in spite of e but. Vamos parar um pouquinho, tá? Vamos respirar e vamos lembrar assim, ó. Esse cara, ele é um pouco diferente dos outros, porque todos eles dão oposição, né, de ideias, né? Ah, aqui é aquele grupo que em português é mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, embora. Mas este cara da letra D é o diferentão aqui, tá? Por quê? Porque ele é uma preposição. Como assim? Qual é a diferença? É que os outros todos, o A, o B, o D, o C e o E, tá? Eles separam dois verbos. Gosto dela, mas não gosto do irmão dela, tá? Enquanto o in spite of é uma preposição. Gosto dela apesar do irmão dela, tá? Exemplos bem bobinhos, mas só para você sacar. Então, um in spite of vai conectar um verbo a um outro termo na frase, enquanto os outros são conjunções. Não quer dizer que a letra D é a resposta certa, porque ela é diferente, tá? Mas essa questão sempre cai, tá? E ela sempre faz assim, ela sempre aparece assim, tá? Por quê? Porque essas palavras indicam a mesma coisa, oposição. Só que a gente não pode usar todas no mesmo lugar, tá? Outra coisa, eu sei que alguém deve ter dito para você que a palavra but nunca aparece no começo da oração, tá? Não vai nessa, tá? Porque olha só, o espaço em branco tá aqui, ó, na linha 45, né? E um pouquinho antes, ó, tem um ponto final. Começou uma frase nova, uma oração nova e tem um but. Então não vai por essa. Não elimina o but simplesmente porque eu estou buscando uma coisa no começo de uma oração, no começo de uma frase, tá? Esse but aqui está fazendo uma oposição entre o que foi dito antes e o que está sendo dito depois, né? E aqui, ó, preciso colocar uma daquelas palavras que também faz uma oposição entre o que é dito neste pedacinho aqui, né? E neste pedacinho aqui, tá bom? Então, provavelmente a gente vai ter que ler esses pedacinhos aqui para chegar a uma conclusão, tá? Então, eu vou pegar lá as opções. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil para vocês. Ctrl Shift 4, tá? Vou colocá-las na tela lá para vocês. Right. Olha ali, ó. E aí eu vou pedir para que você pause o vídeo agora e tente encontrar a resposta certa, tá? Eu vou só deixar um pouquinho melhor para você poder ver, tá? Aqui, ó. Se você ler daqui, desse trechinho aqui, ó, até aqui, ó, acho que dá. Dá uma pausa e eu volto com a explicação. Joia, você já deu a pausa, você já leu aquele pedaço, tá? Você já marcou a resposta certa, né? E para fazer isso, eu gostaria muito de fazer uma revisãozinha com você, tá? Então a gente tá falando desses linking words aqui, tá? Então, ó, but
Ele é uma conjunção, significa mas, porém, tá? Ele é sinônimo de however, yet, nevertheless. However é sinônimo, but, nevertheless, however, nada de novo, tá? E eu tenho aqui o although e o even though, tá? São conjunções que significam embora, mesmo que, tá? Não confunde eles, tá? Com a preposição despite ou com a preposição in spite of. Embora eles deem ideias de oposição, eles não podem ser substituídos um pelo outro, tá? Porque um é preposição, o outro é conjunção, tá? E eu gostaria de lembrar vocês que a palavra yet, né? Ele às vezes é um sinônimo de however e but. Ele é uma conjunção. Ele também significa ainda assim, mesmo assim, must, tá? Joia! Então, mas, assim, vamos lá para nossa anotação que eu fiz na aula. E aí, para a aula de hoje, tá? Eu escrevi essa frase aqui, ó. Even so. Por que eu coloquei o even so? Porque uma das opções é realmente even so, tá? E a tradução do even so é... Opa! Quase que eu dou. Aí a frase assim, ó, que eu trouxe para vocês assim, ó. The test was hard, even so we got an A. Ou seja, a prova foi difícil, o teste foi difícil, even so we got an A. Então, even so significa mesmo assim. Então, você percebe que tem uma oposição, tá? Se eu quisesse fazer essa frase com, sei lá, though. Digamos que eu quero usar though para fazer essa mesma frase. Ou although, mas eu já estou com preguiça. Vou escrever só although. Lembrando que, né, although, né, mesma família, tá, gente? Eu faria assim, ó. Though the test was hard, embora o teste tenha sido difícil, vírgula, ela, acho que eu disse eu, né? She got an A. Embora o teste tenha sido difícil, embora o teste foi difícil, ela conseguiu um A. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, esse though, ele é aquele que normalmente mostra uma oposição sobre coisas que aconteceram lá na frente, duas orações, tá? Que vão ser opostas. Então, normalmente eu começo com o though quando eu quero fazer uma oposição. Enquanto, quando eu usar o but, however, né, eles estão no meio conectando duas oposições. Tem uma coisa positiva antes, por exemplo, e uma coisa negativa depois, tá? Então, eu vou olhar lá para minha frasezinha. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Ctrl Shift 4, a linha número 45. E eu vou levar isso lá para a linha de número 45, tá? Para poder explicar para você, tá? Olha só. Se a oposição for feita entre o que foi dito antes e esse primeiro trechinho aqui, não é though. Pode ser even so, nevertheless e but. Se a oposição for feita entre o que eu estou dizendo nesse pedacinho aqui, a oposição foi feita nesse pedacinho aqui, e o que está sendo dito nesse outro pedacinho aqui, aí é though, tá? E é esta a resposta que a gente está buscando, tá? A resposta certa para a questão de número 68 é a letra A de América, porque a oposição não está sendo feita entre este trecho aqui e este trecho aqui, porque ele diz assim: embora, though, a importância seja frequentemente difícil de quantificar, nesse caso eu posso pôr um exato valor. Ou seja, é difícil quantificar, mas, although, né, though, neste caso eu posso quantificar. Logo, na prova de 2018, na questão de número 68, que é uma questão de conjunção, a resposta certa é letra A de América. Parabéns para você que acertou. Se não acertou, não fica triste. Agora você sabe como é que faz a resposta. Já já a gente fala sobre a prova do ano de 2019.